Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro As Aventuras de Robinson Crusoe e algumas das temáticas que nós encontramos nele. Ele é um livro de Daniel Defoe, um escritor inglês, e foi publicado originalmente em 1719, lá no Reino Unido. Aqui nós podemos ver a capa original do livro, da primeira edição. A obra é uma autobiografia fictícia e narra os 28 anos que o personagem passa numa ilha remota próxima à Trinidad, onde ele vive diversas aventuras, né, como diz o próprio título do livro. Supõe-se que o enredo tenha sido baseado numa história real, a do náufrago escocês Alexander Selkirk, que passou 4 anos vivendo numa ilha remota lá no Pacífico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 pontos importantes. A relação que Robinson Crusoe tem com seu criado Sexta-feira, a religiosidade, que é uma temática muito forte dentro do livro, e o individualismo. Bem, olá, a gente vai falar hoje um pouco sobre Robinson Crusoe, um romance, né, de Daniel Defoe. Ele foi publicado em 1719, como a gente já viu. Foi a partir dessa obra que o autor começou a se consagrar no meio, né, dos romancistas, da literatura de modo geral. Ele começou a escrever, né, Defoe, textos políticos e religiosos com 23 anos, mas apenas com quase 60 anos de idade foi que ele começou a ter esse consagramento com a obra justamente a obra Robinson Crusoe. Esse romance ele acabou não interessando os editores, os primeiros editores que ele levou, porque era um romance diferente para a época, era um romance totalmente diferente. Eu acho que as outras meninas vão falar sobre isso. Então, acabou não gerando o interesse de inicial. Mas aí o William Taylor acabou publicando e em 4 meses teve essa explosão e foi um sucesso total que ninguém esperava. 80 mil exemplares vendidos em apenas 4 meses. E apesar de a pessoa não saber exatamente quem é Robinson Crusoe, mas com certeza deve ter ouvido a história, né? Ficou bastante conhecida desse homem que ficou 28 anos numa ilha deserta, sobrevivendo e a sua própria sobrevivência ali. Possibilidade de domínio do homem sobre a natureza. Bem, esse é um ponto que James Joyce nos traz, ele lá em 1964, ele acaba nos trazendo esse ponto de que o Defoe, ele acaba construindo um modelo otimista, né, dessas possibilidades que o homem tem sobre a natureza, porque ele foi para lá através de um naufrágio, né, pelo mar, pela força da natureza, e ele acaba sobrevivendo àquilo, dando a volta por cima, né, com apenas uma faca, ele se torna padeiro, ele se torna alfaiate, construtor de barco, com algumas ferramentas poucas, ele acaba se tornando tudo que uma pessoa é possível fazer, né? Ele acaba fazendo tudo que uma pessoa é possível fazer. E ele mostra essa individualidade, que ele não precisa de ninguém, e ele acaba contornando a situação, né? Situação que ele estava lá de desespero, ele acaba contornando isso. Monta toda uma fortaleza para se proteger e tem 2 casas, né? Uma na beirinha da praia que ele construiu e outra mais lá para dentro. E quando a gente vai ler, a gente vê tudo isso. Christopher Hill. Bem, ele analisou essa obra e ele diz que é possível a gente desvendar, não desvendar, mas a gente pegar alguns significados da obra de acordo com os nossos posicionamentos, né? E ele acaba nos trazendo, nos mostrando que essa obra ela tem algumas ambiguidades. Ambiguidades com relação ao comportamento de Robinson Crusoe, né? Esse primeiro ponto que ele traça é sobre a questão da religiosidade e batismo, com relação ao que Robinson Crusoe
mostra essa religiosidade ao longo de todo o romance. Mas ele acaba resgatando um selvagem e ele dá o nome de sexta-feira porque foi numa sexta-feira. E ele não acontece esse batismo, né? Não acontece esse batismo, essa consagração do nome dele. O segundo ponto, punição e destino, é com relação ao mesmo tempo em que Robinson Crusoe acredita que aquilo é um tipo de punição, ele também acredita que aquilo ali estava no destino dele. Então, apesar de tudo, estava no destino dele, ele desobedeceu os pais, né? E tá lá. Então fica essa ambiguidade. Essa última é de perdas e ganhos, e ele traz isso sobre a ótica do capitalismo, né? Sobre esse espírito. Porque em determinado momento da história, o Robinson Crusoe começa a escrever um diário, na qual ele conta algumas coisas boas e algumas coisas más que acontecem com ele durante o dia. E aí, Christopher, ele analisa isso a partir da ótica sobre ganhos e perdas, né? Sobre perdas e ganhos. Que a partir do momento em que ele perde algumas coisas, ele não se deixa desistir e no final ele acaba ganhando. Isso a gente pode ver até na questão da história, que ele tá naquela ilha e tal, ele acaba achando algum dinheiro nos barcos também, mas aquilo não serve de nada para ele. Então ele acaba superando as adversidades, no final é resgatado, descobre que ele está rico, e essa questão também ele traz sobre a questão da moralidade nos negócios, né? Porque fica um ponto que a gente se questiona. O Robson, ele estava naquela ilha há 30 anos, dado como morto. A família mesmo dele acha que ele estava morto. E aí, ele chega, ele é resgatado e ele descobre que ele estava rico. Porque as terras dele acabaram sendo cuidadas pela igreja, se eu não me engano. Mas ele consegue recuperar algumas coisas e o que ele consegue recuperar é um valor muito, muito grande. Então ele estava rico. E agora a gente vai fazer um aprofundamento um aprofundamento um pouquinho maior sobre a relação de Robinson Crusoe com Sexta-feira. Porque essa relação ela acaba sendo naturalizada, né? Naturalizada de que ponto de vista? Do ponto de vista de que diante dos nossos olhos, esse salvamento do Sexta-feira é meio que fica meio que como uma dívida, o Sexta-feira precisa meio que pagar, e aí a gente vai explicar isso a partir da ótica do James Joyce, né? Ele é um irlandês, um homem, perdão. O verdadeiro símbolo da conquista dos britânicos está em Robinson Crusoe. Ele é o verdadeiro protótipo do colonizador britânico, assim como Sexta-feira é o símbolo das raças submetidas. Ele quer dizer com isso que há uma naturalização e a gente pode analisar isso dessa ótica de que o Robinson Crusoe seria o colonizador e o Sexta-feira seria o colonizado. É mostrado para a gente essa naturalização disso, porque fica nessa interpretação, né? A gente pode até ver nessa ilustração, que foi da edição do século XVIII, né? Até pelo ar da postura de superioridade de Robinson Crusoe, o olhar de cima para baixo, ele no embaixo se rendendo aos pés dele. E Christopher também diz que há uma relação harmoniosa dos dois e que as duas partes sabem qual é o papel de cada um. Qual o papel de cada um na relação dos dois. Então, o Robinson Crusoe sabe que ele é o colonizador e que ele tem que mandar, tanto que ele até ensina algumas palavras em inglês para ele. A primeira palavra que o Sexta-feira fala é master, que é em inglês, né? Que em português pode significar senhor, chefe, mestre. Então, ele mostra isso. A primeira palavra que ele fala é isso. Ele acaba ensinando ele todas as coisas que ele precisa saber para auxiliar ele no tempo que eles forem ficar na ilha, né? Ele ensina ele a atirar, ensina ele a cozinhar, ensina ele a fazer todas essas coisas.
E aí, sobre essa ótica, Christopher traz alguns pontos. Ele diz que há tipo um ritual de passagem, que o primeiro ponto crucial desse ritual de passagem, o primeiro passo, seria a vestimenta. Porque quando ele encontra quando ele salva o Sexta-feira, ele tá nu. E depois, a partir disso, ele acaba vestindo ele. E a roupa seria como se fosse esse símbolo, né? Esse símbolo de que ele tá agora, tá em transição de selvagem para civilizado. Essa segunda é uma questão bem interessante, que é sobre a questão da vida apagada. Como assim? Porque teve uma questão de individualidade com Robson Crusoe, porque o Robson Crusoe ele acabava que tinha as crenças dele, a língua dele, os hábitos dele, e a gente não tem isso no Sexta-feira. Até a questão do nome, quem deu foi Robson Crusoe. E aí não tem essa questão. É como se fosse a partir do momento em que o Sexta-feira foi resgatado, foi salvo pelo Robson Crusoe, a partir dali a vida dele começou a ter. Antes disso não tinha vida antes dele, né? O último ponto, e não menos importante, a arma de fogo. A gente pode fazer um paralelo da arma de fogo com o salvamento do Sexta-feira, porque ele foi salvo com arma de fogo, eles se assustaram com barulho, acabam sendo que isso era coisa de demônio, alguma coisa assim. E em determinado momento da história, chegam os espanhóis lá, eles acabam sendo feitos de reféns lá pelos canibais, pelos selvagens e tudo mais. Só que aí o Sexta-feira acaba pegando, o Robson Crusoe acaba que permitindo que o Sexta-feira pegue a arma de fogo para defender ele os espanhóis. E fica essa demonstração, né, dessa submissão do Sexta-feira com relação a atacar os irmãos selvagens, entre aspas, os irmãos selvagens dele, para defender o colonizador dele, né, para defender aquele superior dele, né? A gente pode até ver nessa ilustração da edição de 1845, até as roupas são iguais, olha, parecidas, né? E a arma de fogo ali, ele defendendo e ajudando o outro. Significado cultural. Esse significado cultural é só para ilustrar aqui em alguns. Como foi um romance que foi tendo várias edições por vários lugares do Brasil, né? E não só do Brasil, por vários países do mundo, na verdade. E aí acaba que em alguns lugares acabam colocando alguma coisinha cultural. E nessa edição do Rio de Janeiro tem essa peninha na cabeça do Sexta-feira. Até na edição que a gente viu que era mais nova, ele estava nu, né? Dava pra perceber assim, claramente, assim, não claramente, mas dava pra perceber um pouquinho que ele estava nu, e nos outros já não estava nu, já estava só se cobrindo um pouquinho para não ficar totalmente exposto, né? Então a gente pode ver que tem essa liberdade de colocar algumas coisinhas, mas sem mudar o grosso toda a história. Mas aí a gente se pergunta, qual a conclusão dessa nossa abordagem? Essa conclusão, ela acaba ficando claro para a gente, depois de toda essa abordagem, depois a gente lê e tudo mais, que há uma questão de uma contribuição dessa naturalização da violência, mas não da violência física, mas da violência que acaba o colonizador causando no colonizado. E a vida dele também é apagada. Então, a questão da violência cultural, violência do passado dele, né, que foi apagado, que não tem, que meio que houve uma relação, né, de construção ao longo do romance, uma construção de uma relação que foi muito harmônica entre os dois, mas que foi uma relação ingênua. Elas acabam naturalizando que há essa questão de classe mais alta e classe mais baixa, que é tudo muito harmônico, que é tudo muito bonito, que é tudo muito fácil, muito simples. E, na verdade, não é, né? É muito mais complicado que isso.
Então, acaba nessa análise trazendo uma conclusão disso, de que há uma naturalização sobre isso. E, bem, ficamos por aqui sobre essa análise, a gente vai ter outras análises em si. Bom, primeiramente, nós vamos falar bem superficialmente sobre o contexto histórico em que o Daniel Defoe escreve Robinson Crusoe, já que nós podemos observar algumas ligações entre a obra e alguns marcos importantes da história. O primeiro deles é o Iluminismo. O que é o Iluminismo? É uma corrente de pensamento que privilegia a razão e a ciência, né, e também faz muitas críticas à Igreja Católica. Dentro do livro, o próprio personagem, o personagem principal, o protagonista, ele faz diversas críticas à Igreja Católica e tem muitas falas que remetem às ideias iluministas, como essa, né? Já que a razão é a própria substância e origem da matemática, todo homem que formule e equacione seus empreendimentos de acordo com ela, fazendo o julgamento mais racional, será capaz a seu tempo de dominar qualquer arte mecânica. O segundo ponto é o marco da ascensão da burguesia. Dentre outros motivos, Crusoe é um romance moderno, e a modernidade está diretamente associada à ascensão da burguesia, e isso é aparente na obra. Nessa fala do Robinson Crusoe, ele está refletindo sobre um conselho do pai acerca do privilégio que é viver nessa classe intermediária, né? A minha era a situação intermediária, também conhecida como posição superior para os humildes, a qual, em virtude de uma longa experiência, ele concluíra ser a melhor situação do mundo, a mais adequada à felicidade humana, já que não está exposta às misérias e dificuldades, às labutas e aos sofrimentos da parte mecânica da humanidade, e nem se encontra embaraçada pelo orgulho, luxo, ambição e inveja da parte alta, ou seja, a burguesia era o lugar ideal. O terceiro ponto é o desenvolvimento do capitalismo, que é outra característica da sociedade moderna, também muito aparente na obra e diretamente ligada ao individualismo, que é uma temática muito forte no romance, como nós vamos ver mais adiante. Aqui nós temos uma fala para exemplificar em como o capitalismo aparece na obra. Pude vendê-las de forma muito vantajosa. Posso assegurar que quadrupliquei o valor de meu carregamento inicial e estava agora infinitamente melhor que meu pobre vizinho, pelo menos no que se refere ao desenvolvimento da plantação, pois antes de mais nada comprei um escravo negro e também um servo europeu. Então vamos passar agora para uma das temáticas desse vídeo, que é a relação que existe entre Bíblia, religião e Robinson Crusoe. Bom, o Daniel Defoe é um grande representante da prosa de ficção, e esse romance não deixa de dialogar com outros textos antigos, né? Nesse caso, a Bíblia, que é um elemento muito importante até para a compreensão do romance. E ao próprio Bakhtin, que atenta para esse fato de que o romance é um gênero que mantém esse diálogo constante com os outros gêneros, e textos até com o intuito, com o propósito de dar um outro tom a eles. Então, se nós considerarmos a Bíblia como um todo, nós vamos conseguir estabelecer vários pontos de contato entre os textos bíblicos e o romance, não é? Mas como, né? De que maneira? Bom, aqui nós vamos frisar em 3 noções, né? 3 pontos. O primeiro, a vida cotidiana. O segundo, a individualidade. A relação que Deus estabelece com o indivíduo. E o terceiro, a busca pelo sentido de tudo. Bom, primeiramente, a vida cotidiana. Por que o cotidiano é um ponto em comum entre um e outro, não é? Para Ian Watt, um dos aspectos mais inovadores no romance do Defoe foi a busca por retratar todo tipo de experiência humana. E nós vemos isso na Bíblia também.
Por quê? Lá a gente encontra muitas narrativas sobre o cotidiano da vida das pessoas, de pessoas comuns, prostitutas, doentes, ladrões, mendigos, pessoas de rua, e ainda sob uma perspectiva de aprendizado. Em Robinson Crusoe, nós vemos o detalhamento das atividades diárias dele e como elas são importantes para que ele cresça, ou seja, o cotidiano carrega também o ensinamento. Voltando para a Bíblia, Jesus no Novo Testamento também utiliza as questões cotidianas simples para passar os seus ensinamentos, ou seja, em ambas as obras, a vida rotineira carrega um valor bastante profundo. Agora vamos falar um pouco da relação entre Deus e o indivíduo na obra Robinson Crusoe. E para dar início, tomaremos a seguinte afirmação: o mesmo Deus que só se manifestava através da intermediação de sacerdotes, agora está ao livre alcance de todos e, inclusive, anseia por um relacionamento íntimo com os homens. Com isso, nós podemos ver que o nosso autor, Defoe, ele traz aí as suas raízes do protestantismo para a obra, já que Crusoe ele não precisa, de um intermediário para chegar até Deus, o que é uma grande característica do segmento religioso do qual Defoe fazia parte. Já que para os protestantes, eles não necessitam de alguém para intermediá-los, para pedir para eles já se conectam diretamente com Deus. E nessa citação, nós podemos ver que Crusoe, ele recebia, diretamente de Deus, assim como o maná na Bíblia, o sustento que precisava e por que precisava. E ele, inclusive, diz que Deus fizera milagrosamente, ou seja, a ajuda veio ali diretamente de Deus, mesmo que todas as circunstâncias, o clima, o terreno, não fossem favoráveis para que aquilo pudesse acontecer. Então, algo que também é válido lembrar aqui é que, após o naufrágio, Crusoe ele passa a escrever um diário e faz disso uma forma de manter um diálogo consigo mesmo, e diretamente com Deus. E a citação ela diz o seguinte: ao ver a cevada crescendo ali, em um clima que sabia não ser próprio para cereais e ignorando de que forma lá chegara, isso me sobressaltou de um modo estranho, e comecei a achar que Deus fizera o cereal brotar milagrosamente sem semeadura, e que aquilo acontecera apenas para o meu sustento naquela terra inculta e miserável. Outro tema que podemos encontrar nesta obra de Defoe é a busca por um sentido para as coisas. E a experiência de Crusoe, ela é pessoal e intransferível, e instigou-o a atribuir um sentido para a sua situação de abandono e sofrimento. E ao longo de todo o romance, nós podemos ver o quanto que ele é calcado na vida cotidiana, e nessa necessidade de sobrevivência. Afinal, aí nós estamos falando de um náufrago lutando pela sua sobrevivência. E tais situações, elas não deixam de ter um grande fator de identificação humana. Com toda essa questão de buscar pelo nosso lugar do mundo, buscar pelo sentido das coisas, por que aquelas coisas estão acontecendo ao longo do romance, e isso acaba com uma significativa atribuição ao papel da providência. Mas nós estamos falando aqui, da providência divina. Afinal, quando ele naufraga, ele é o único sobrevivente, e por isso ele tem que se virar sozinho. Então ele passa a perceber a necessidade da ajuda divina e passa a solicitá-la constantemente. Como nós podemos ver aí nessa citação, que diz o seguinte: em suma, se por um lado minha vida era de sofrimento, por outro era cheio de misericórdia. Ao invés de uma vida confortável, desejei que a bondade de Deus e sua proteção fosse meu consolo diário. E por ter realmente conseguido razoável progresso nesses assuntos, nunca mais voltei a me sentir triste. Aqui, ele cita a misericórdia divina, ele fala da bondade e do cuidado de Deus para com ele, e ele diz também que a partir desse momento, a partir do momento que ele criou uma relação com Deus, ele nunca mais voltou a se sentir triste. Outra característica que nós podemos encontrar na obra é que Crusoe, a todo instante, ele compara a sua história a narrativas bíblicas, desde Jonas até mesmo a parábola do filho pródigo, onde ele diz assim: se Deus houvesse por bem poupar-me a vida dessa única viagem,
Se um dia eu tornasse a pôr o pé em terra firme enquanto vivesse, iria diretamente para a casa de meu pai. Agora eu enxergava claramente o acerto de suas observações e resolvi que, como um verdadeiro pródigo arrependido, retornaria à casa paterna. Além da comparação aí com a parábola bíblica, nós podemos perceber também o sentido da culpa, né? Já que, assim como lá no conto da Bíblia, ele saiu de casa, o Crusoe, ele saiu de casa por quê? Devido a um ato de desobediência ao seu pai. E então, nós encontramos aquela questão que eu já citei, né? Sobre buscar o sentido para as coisas. Quando ele liga o seu sofrimento, né? Tudo que ele está passando atualmente, como uma forma de punição. E por fim, nós podemos ver que Robinson Crusoe é constituído a partir da semelhança com muitos aspectos que estruturam o texto bíblico, mas as características específicas do romance apresentam elementos que acabam afastando esse gênero da tradição bíblica, né? Entre elas, uma que já foi citada, que é a questão do individualismo de Crusoe, que até mesmo quando ele encontra, né, o Sexta-feira, o, digamos que parceiro dele, ele não abandona o seu instinto de dominador e de individualista. Individualismo. Individualismo é um conceito político, moral e social que exprime a afirmação à liberdade do indivíduo frente a um grupo, à sociedade ou ao Estado. O trecho escolhido para exemplificar a ideia de que Crusoe é uma obra individualista narra um diálogo de Robson com seu pai, que o aconselha a ficar em sua terra natal, e seu pai proverá tudo para que ele tenha uma vida estável, uma vida tranquila. Como bem diz o pai, uma vida longe das tribulações de pertencer a alguém da classe inferior a dele, nem tampouco uma vida de preocupações advindas de uma grande fortuna, das quais sofrem aqueles que fazem parte de uma classe superior a deles. Apesar de ficar tocado com os conselhos do pai e em certo momento considerar deixar de lado seu desejo de partir para o mar, após esse momento, volta a pensar em partir como de fato venha a acontecer meses após, sem que ele tenha a bênção dos pais. Isso mostra muito claramente que Crusoe, apesar de preocupar-se com as consequências de sua partida, não as pesa muito em sua consciência. Ele quer apenas trilhar seu próprio caminho, sem considerar aquilo que sua família pensará sobre suas escolhas. O conceito de individualismo tem muito a ver com as escolhas de cada um. E as de Crusoe estão intimamente ligadas com as inclinações dele de querer algo diferente de tudo aquilo que a família conhece. As escolhas de Crusoe não seguem uma linha predeterminada por outros, como falei anteriormente, nem mesmo pelos próprios pais. E suas escolhas o tornam um homem de caráter extremamente individualista, isto é, perceptível não apenas nesse trecho, como ao longo de toda a narrativa. O trecho de que falei anteriormente é o seguinte: foi só um ano mais tarde que finalmente fui embora, ainda que nesse meio tempo tenha me obstinado na recusa a qualquer proposta de trabalho, perseverando em discussões frequentes com meu pai e minha mãe, em que me queixava do quanto os dois persistiam numa oposição determinada ao que reconheciam como minha inclinação. No caso, os pais queriam que ele fosse advogado, porque
a carreira lhe garantiria uma vida estável e tranquila. Individualismo religioso. Observei a partir disso que existem sacerdotes, mesmo entre os mais ignorantes e cegos dos pagãos do mundo, e que a ideia de criar uma religião cheia de segredos, a fim de preservar a veneração das pessoas aos sacerdotes, não era praticada apenas pelos católicos romanos, mas por todas as religiões do mundo, mesmo entre os selvagens, mais bárbaros e ferozes. Esse trecho é um diálogo de Crusoe com Sexta-feira, ao questionar se Sexta-feira ia para o local que eles cultuavam o Deus deles, o Deus da tribo dele. E Sexta-feira acaba dizendo que não, né, que esse direito de cultuar a entidade deles era apenas destinado aos mais sábios da tribo, que os jovens não tinham esse direito. Crusoe entende isso como uma maneira de esconder, de ocultar a verdade dos outros, e que ele entende que todos devem ter acesso direto ao Criador, não precisa de uma intervenção de terceiros para que se tenha esse contato com Deus. Tanto é que não apenas nesse trecho, como no livro como um todo, ele recorre muito às Sagradas Escrituras e a Deus. Somente a isso, a Divina Providência também. E o tempo todo é citado no livro trechos da Bíblia, trechos das Sagradas Escrituras, que é aquilo no qual ele cresceu e a família toda partilha dessa mesma crença. Individualismo e o capitalismo. O trecho que escolhi é o seguinte: e vendo como os donos viviam e como enriqueciam depressa, decidi, se eu obtivesse licença para me estabelecer ali, que me transformaria em produtor de açúcar como eles, e resolvi, nesse meio tempo, encontrar algum modo de me enviarem o dinheiro que eu tinha deixado em Londres. O dinheiro a que ele se refere é o dinheiro que primeiro ele conseguiu em uma das primeiras viagens, na primeira viagem dele, como tripulante de uma embarcação. Esse trecho é uma passagem, narra a passagem dele, a estadia dele no Brasil, onde ele passa um tempo com uma família produtora de açúcar, e ele também resolve entrar nesse meio, né? Tentar fazer negócios nesse meio. Vê-se muito o ideal capitalista enraizado na obra desde o seu início. Tudo começa pela ânsia dele de querer fazer fortuna, de sair pelo mundo através das suas viagens no mar. Ele quer um futuro promissor, um futuro diferente daquele que o pai oferece, mas trilhando os próprios caminhos dele, que é seguindo a inclinação dele de ir para o mar e fazer fortuna lá.